quero voltar nisso daí, eu quero que você vai explicar mais essa parte aí, que eu acho que essa parte é muito importante. Mas, seu João, você que já tem, assim, começou muito novo aqui em Cantagalo, tem uma história enorme aí no comércio, eu acho que você viveu todas essas etapas, né, seu João, assim, de começar muito jovem, de ver a sua geração toda começando muito jovem, tendo uma oportunidade, e você vê que hoje a maioria da sua geração está aí, até muitos constituíram seu próprio comércio, e esse vínculo, né, esse elo, às vezes, é uma demanda que eu percebo que tanto os empresários quanto os jovens sentiam falta, né, desse vínculo, desse elo que a CIEE está proporcionando, né? Eu comecei a minha vida profissional com 14 anos. E aos 16 anos já tinha minha carteira assinada como profissional. Então, hoje é um pouco mais diferente, né? Então, nós estamos procurando esse elo entre o jovem e as empresas, entendeu? Então, é um custo operacional para as empresas bem menor, porque ele, em vez de fazer um contrato de experiência, hoje não, hoje a gente está facilitando isso. Ele não precisa assinar a carteira do jovem. Se o jovem desenvolver e tudo, ele automaticamente o empresário ele vai querer contratá-lo, entendeu? Então essa vai deixar que o jovem saia, não, fica aqui, vamos criar uma condição, negocia-se, né? Mas sempre valorizando a questão do estudo, como disse a Débora, né? Sim, com certeza. É isso que nós estamos pretendendo fazer e vamos fazer. Não, eu queria então só reforçar, Débora, essa parte que eu acho que é muito importante. Você já passou o caminho, mais ou menos, que o jovem que tiver interesse, ou seja, mais facilidade impossível, todo mundo tem um celular hoje, você vai, baixa o aplicativo do CIEE, você já vai lá, cria o seu cadastro, você já está no jogo, né? Mas e a empresa? Como é que a empresa disponibiliza essa informação? Ela tem que se cadastrar também? Tem algum tipo de aplicativo para que a empresa possa estar disponibilizando esse banco de oportunidades? Então, a empresa ela vai fazer uma parceria com o CIEE, né? Então, eu tenho interesse de contratar um estagiário ou um jovem aprendiz. A gente vai agendar uma visita, a gente vai até a empresa para poder explicar mais calmamente o que a gente deu uma pincelada aqui hoje, né? Então, a gente vai marcar essa visita, vamos fechar uma parceria e a gente vai preencher um formulário onde a empresa vai colocar todas as informações que ela precisa. Qual o horário que ela quer que esse estagiário trabalhe, qual o valor de bolsa que ela está disposta a pagar, quais são os pré-requisitos. Por exemplo, se eu tenho uma loja, eu preciso de alguém que seja comunicativo, né? Alguém que seja atencioso com o cliente. Vocês fazem essa análise? Sim, que tem esse perfil mais comercial, vamos dizer assim, né? Se for área administrativa, alguém que mexa com o computador. Então, tudo isso a empresa preenche nesse formulário para a gente, né? E aí, mediante esse preenchimento, a gente faz essa triagem. Então, quando a gente recebe esses currículos, a gente entra em contato com o jovem, a gente explica o que seria a vaga, o que ele iria fazer, porque muitas vezes o jovem fala, é comércio, eu não quero, ou é área administrativa, não é a minha praia. Então é até legal quando o jovem diz isso, porque aí a gente manda as pessoas certas para as vagas certas. Então a gente faz esse filtro, vamos dizer assim, para poder mandar esses candidatos para as empresas. E aí as empresas sempre entrevistam, porque a escolha é sempre da empresa, tá? A gente, enquanto CIE, a gente faz um filtro, a gente normalmente manda 3 pessoas por vaga. Então, a gente manda 3 candidatos, a empresa entrevista, gostei, a gente contrata. Débora, não gostei de ninguém, a gente manda mais 3 pessoas. E assim até encontrar alguém exatamente no perfil. Lembrando, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os empresários, nós estamos falando de jovens, né? Então, é um menino ou uma menina que vem sem experiência. Então, isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque você pode ensinar do seu jeito, moldar, ele não vem com nenhum tipo de vício ou mania de empresa anterior. Então, isso é muito legal, né? Você realmente consegue assim, agregar conhecimento para esse jovem, para que ele possa aí, dar seus primeiros passos na vida profissional. Então, assim, a gente, né, da experiência que a gente tem com as empresas, dá super certo. É isso que eu queria te perguntar. Queria que você passasse um pouco da experiência do que vocês têm vivido, né? Como é que tem sido, assim, vamos dizer assim, a proporção
de jovens que conseguem se fixar? Qual e principalmente também a proporção das empresas de poderem, vamos dizer assim, a partir da finalização do contrato, falar, pô, pai, isso aqui, esse cara aqui já é meu, vai ficar, e aí a própria empresa aí, claro, uma vez que encerra o contrato, e se a pessoa continue na vaga, vocês continuam fazendo algum tipo de vamos dizer assim, de acompanhamento para que não fuja das características do que vocês elaboraram, né? Então, nós temos um índice muito grande de efetivação, né, tanto no programa de Jovem Aprendiz quanto de estágio. A gente faz o contrato de estágio por 6 meses e muitas vezes com 2 meses, 3, a empresa entra em contato. Débora, eu quero desligar o estagiário. E aí gente, o que aconteceu? Não, é porque eu vou efetivar. Ele é tão bom que eu quero ele aqui o dia inteiro comigo na empresa. Então, a gente fica muito feliz, né? Porque sinal que a gente mandou a pessoa certa para a vaga certa e deu super certo e atendeu a demanda que a empresa precisava, né? Então, assim, quando a gente desliga esse jovem como estagiário ou como jovem aprendiz, ele encerra o vínculo com a gente, né? Se ele passar a ser um funcionário CLT, mas a empresa continua sendo nossa parceira. Então, a gente não faz mais o acompanhamento daquele jovem. Perdão. Mas a gente, enquanto tem o contrato vigente, a gente está sempre acompanhando. Então, assim, é uma coisa que a gente fica realmente muito feliz quando acontece. Quando o jovem aprendiz está para terminar, muitas vezes a empresa tem uma oportunidade e ela aproveita aquele jovem, porque é muito mais fácil ela aproveitar um jovem que já está ali 17 meses, 23 meses, do que trazer uma pessoa de fora que vai começar do zero, né? Então, o jovem ele já viu como é a empresa, ele já pôde mostrar o seu trabalho. Então, a gente realmente tem um número grande de efetivação e a gente realmente fica muito, muito feliz com isso, né? Existem empresas que possuem cota de contratação de jovem aprendiz. Então, as empresas que possuem cota, é um pouco mais complicada essa questão da efetivação. Por quê? Porque termina um jovem e ela é obrigada a contratar outro. Então, se a empresa não for muito grande, ela acaba tendo um pouco de dificuldade de efetivar. Porque se ela efetivar, talvez ela fique sem atividades para o próximo que vai chegar, né? Então, nessas situações do aprendiz, só quando são empresas um pouco maiores que a gente consegue ter mais essa facilidade de efetivação. Só que o prazo que o tempo que o jovem ficou de contrato como jovem aprendiz, isso agregou muito conhecimento para ele. Então, quando ele vai procurar uma vaga em outro lugar, ele já tem essa experiência anterior. Então, ele já está aí 2 passos à frente daquele que não tem experiência nenhuma, né? Então, assim, e o jovem, ele pode ser jovem aprendiz mais de uma vez, uma coisa legal também para a gente falar. Ele está na faixa etária ainda, de até seus 22 anos no máximo, ele pode ser jovem aprendiz mais de uma vez, porém em cursos diferentes. Foi em administrativo, aí tem que ser em comércio, ou em reposição de mercadorias, ou em auxiliar de produção, mas em cursos diferentes, ele pode ser jovem aprendiz mais de uma vez. E a gente já teve exemplos. Eu tive um jovem que ele foi jovem 3 vezes. Ele foi de atividades bancárias, depois ele foi administrativo, depois ele foi comércio e varejo. Então, assim, para você ver como é que a experiência dele como jovem ajudou nas entrevistas seguintes que ele passou na frente dos outros. Então, é algo bacana também. Estágio é a mesma coisa. Está estudando, pode fazer mais de um estágio, terminar numa empresa e fazer um estágio num outro local, tá? Vamos imaginar que o comércio precisa assim, de vendedor, queira pessoas para poder entrar nessa área. Existe limitação? Ou existe, por exemplo, o jovem aprendiz, eles têm que atuar nesses determinados nichos. Existe um leque de opções que se oferecem e se fugir desse escopo, ele não pode participar. E caso, por acaso, a empresa queira alguma coisa que não esteja dentro do escopo de vocês, vocês geram algum tipo de treinamento, alguma coisa? Então, uma coisa que eu sempre gosto de conversar com as empresas quando a gente marca a visita é saber quais são as atividades que esse estagiário ou esse jovem aprendiz vai realizar. O jovem aprendiz, como ele tem a parte teórica, ele precisa realizar atividades pertinentes ao que ele foi contratado, administrativo, comércio, operador de caixa. No programa de estágio, o estagiário de ensino médio, ele abre um leque um pouco maior, mas existem sim atividades que a gente fica restrito e que a gente não pode encaixar um estagiário.
Então, quando a empresa, dependendo do segmento, passa atividades que não estão pertinentes ao programa de estágio, a gente fala para a empresa, olha, para essas atividades, a gente não pode contratar um estagiário, então o ideal é que você contrate um funcionário CLT. Tá? Então, a gente orienta a empresa para que ela não contrate um estagiário numa atividade que ele não vai poder realizar. Tá? Por exemplo, estagiário de ensino médio no comércio. Ele pode fazer o atendimento ao cliente, ele pode fazer demonstração de produtos. O cliente chegou na loja, boa tarde, tudo bem? Mostrar onde está determinado produto, atender o cliente, mas ele não pode fechar a venda, ele não pode ficar no caixa, né, lidar com dinheiro, passar cartão, fazer essa parte de recebimento, ele não pode fazer atividade externa, vai ali na loteria para mim pagar um boleto, não pode. Então, assim, isso é só algum dos exemplos, né? Então, a gente sempre conversa com a empresa, vê a demanda, vê as atividades que a empresa gostaria para ver se a gente pode colocar um estagiário. Não podendo, não estando dentro da legalidade, a gente prefere não fechar a parceria, mas a gente evita que a empresa e o CIE tenham problema, porque pode ter. Né? Então, assim, a gente precisa realmente analisar por que a gente diz isso, gente. Porque o estagiário ele não tem um vínculo empregatício. Então, se a gente tiver um desvio de função, pode gerar um vínculo empregatício. Então, as atividades que a gente colocar descrita ali no contrato, são as atividades que esse estagiário pode e deve realizar na empresa. Então, mas isso a gente sempre conversa com mais calma na hora da visita, né? Para poder entender com a empresa o que ela precisa e se realmente o programa de estágio atende. Às vezes o estágio não vai atender, mas o aprendiz vai, porque aí eu já tenho uma coisa mais específica. Vou te dar um exemplo, o ramo alimentício. Eu não consigo encaixar um estagiário no ramo alimentício dependendo das atividades, mas eu tenho um curso no Jovem Aprendiz que é o atendente de lanchonete. Então, às vezes eu não consigo encaixar como estagiário, mas eu consigo encaixar como aprendiz. Então, a gente, na visita com a empresa, a gente consegue ver todas as necessidades, as demandas e o que a gente pode encaixar.